volta, isto tem andado relativamente calmo, é uma maravilha. A ver, vamos, se assim se mantém. Para hoje, o programa, teremos as relações abusivas e narcisismo, concretamente o papel de abusados e abusadores. Para esta análise, vamos definir psicologicamente o abuso narcisista, o abusador, a vítima e fechamos com uma análise das consequências do abuso. Embarquemos? Se formos navegar por estas redes sociais afora, encontramos muita expressão abuso narcisista, mas encontramos grandes especialistas do abuso narcisista. Mas existe mesmo uma forma de abuso assim denominada? É um conceito formal das ciências psicológicas. Vamos então pôr os pontos nos is que é capaz de ser útil. Para isso, comecemos pela definição de abuso emocional e daqui a um bocadinho já se vai perceber o porquê de começar por aqui. Então, o abuso emocional é um conceito formal em psicologia e indica as situações em que atos não físicos são percepcionados, sentidos por uma vítima como tendo um impacto danoso, certo? Em rigor, o abuso emocional não tem de ser intencional, mas muitas vezes é deliberado ou tem essa componente da parte de quem o comete. Olhando para a investigação científica ao redor do abuso emocional, e há muita mesmo, sabemos que é frequentemente um preditor de abuso físico, sendo mais difícil de definir porque não tem a concretude dos parâmetros físicos, como é óbvio. Devido a esta ligação, as duas formas de abuso emocional e físico são frequentemente estudadas em conjunto. Isso até torna o estudo mais acessível na medida em que, lá está, determinar as consequências do abuso emocional isoladamente pode ser difícil. Ainda assim, assume-se que o abuso emocional pode ser expresso por uma variedade de comportamentos relativamente fáceis de identificar, comportamentos aversivos, causadores de dano num indivíduo. Estamos a falar, por exemplo, de coação, controlo, monitorização, ameaça, humilhação, abuso verbal, ciúme, manipulação, isolamento, ou seja, coagir coação a um isolamento emocional e ou físico. Sadismo, quer dizer, acho que já está já é uma lista suficiente. Neste particular do abuso emocional, nós observamos diferenças de género. As mulheres costumam reportar que o abusador as ameaça para que se sintam ou fazendo-as sentir diminuídas, aterrorizadas, esmagadas, inferiorizadas por via de autoritarismo, certo? Uma ação com uma violência mais expressa, lá está, muitas vezes depois descamba no físico, na violência física. Os homens normalmente reportam que as abusadoras ou os abusadores, mas estamos a falar de diferenças de género, lá está, reportam que as abusadoras usam de comportamentos que os fazem sentir mal esteticamente. Por exemplo, recorrem a uma ação de autocontrolo, monitorização constante, onde é que estiveste, com quem é que estiveste, o que é que fizeste, isto com uma tónica de manipulação. Muitas vezes fala-se, os homens
falam muito de passar por esta situação de abuso através da manipulação. E estas foram as diferenças de género, não é? Como seria de esperar, tudo isto traz consequências ao nível da saúde mental, seja homem, seja mulher. Erosão da autoestima, cria-se um sentimento de autodúvida, pode aumentar a passividade, estamos a falar da vítima, obviamente, de quem é sujeito ao abuso. A ansiedade e depressão são provavelmente as consequências mais comuns. Há também sintomas de ordem física, como somatização e dor crónica, mas veremos isso adiante, se o apocalipse, entretanto, não nos apanhar de surpresa. Esperemos que não. Se vier por bem, olha, melhor, quer dizer, não. Continuando. Ora, continuando, isto, a pessoa diz um disparate e depois perde o fio, portanto, a moral da história, não digam disparates, mantenham o fio condutor do vosso raciocínio. Ora, sim, esta conversa toda acerca de abuso emocional, porquê? Justamente porque o chamado abuso narcisista, já lá estamos, é uma forma específica de abuso emocional, portanto, não é um conceito oficial, como muitos especialistas de meia tigela juram a pé juntos. No fundo, o chamado abuso narcisista é só, entre aspas, o abuso emocional perpetrado por alguém que é narcisista, ou seja, quando o abusador é narcisista. Agora, por uma questão de praticidade, adotou-se uma expressão curta, pronto. Contudo, e em defesa dos mesmos especialistas de meia tigela, na academia, que tudo sabe e que tem sempre a razão, fui um bocadinho cínico, fica o aviso aos mais distraídos, na academia fala-se da possibilidade de fazer do abuso narcisista uma categoria oficial. Vamos ver. Por enquanto, não sendo um fenómeno bem articulado, não possui uma definição estandardizada. Pronto. Assim, falar de abuso narcisista trata-se de uma questão de terminologia, pois usamos essa expressão quando há uma forma de abuso emocional levada a cabo por um abusador que tenha o traço narcisista proeminente ou a perturbação de personalidade narcísica. No fundo, há um enfoque nas características do abusador, visto que o abuso narcisista tem a natureza do abusador. Manipulação, controle, ciúme, falta de empatia, aquela lenga-lenga do costume que vocês podem rever nos programas anteriores, se não tiverem mais do que fazer, o que duvido. Dito isto, como é que o abuso narcisista normalmente se expressa? Boa pergunta, não é? Há tipos particulares. Primeiro, referir que o abuso narcisista, é importante referir, sendo frequentemente emocional, também ocorre muitas vezes associado ao abuso físico. Segundo, sim, há quem fale em 4 tipos de abuso narcisista, entre outros. Concretamente, abuso indireto, abuso direto, abuso velado ou insidioso e abuso por inanição afetiva ou fome emocional. Esta é boa. Boa? Não. O palavreado é bom, mas a coisa em si é má. O primeiro, o abuso narcisista indireto, vem por exposição, ou seja, quando a vítima não é diretamente atacada pelo narcisista, mas pelas ações que esse tem perante si, não é? Perante a vítima, perante os outros em geral. Por exemplo, quando vão a uma festa e o narcisista arma o barraco, como dizem os nossos amigos lá no Brasil. Quando arma o barraco e, claro, sobram consequências para os acompanhantes. Portanto, é um tipo de abuso emocional subtil ou ligeiro.
quando, vamos supor, nós saímos com um narcisista e depois apanhamos por tabela as ações abusivas que essa pessoa narcisista tem sobre os outros. Segundo, temos o abuso narcisista direto, e este ocorre de um modo ostensivo, não há que enganar, a expressão diz tudo. Por exemplo, quando grita, insulta, descompõe, não há subtileza, é facilmente detectável e, lá está, frequentemente sobrepõe-se ao abuso físico. Depois temos o abuso narcisista velado ou insidioso. O que é que isto quer dizer? É o mais comum, é o mais analisado. Bem, como a expressão indica, age pela calada, manipulando, assim de maneira a fazer a pessoa sentir-se culpada, por exemplo, destituída, depauperada de poder, sob controlo. Temos o famoso gaslighting, a manipulação psicológica, a culpabilização, quando se tenta incutir o sentido de culpabilização no outro para o manter sob controlo, a mentalidade de vítima para esse efeito, a infidelidade, a culpa foi tua, então tu não és boa na cama, coisas assim do género. Finalmente, temos o abuso narcisista por inanição emocional ou por fome emocional ou afetiva. O que é que isto quer dizer? Quando há uma falta de afeição e sensibilidade estratégicas orquestradas, ou seja, isto acontece quando o narcisista dá carinho ou atenção em doses homeopáticas para manter a outra pessoa sob controlo. A outra pessoa vem, tipo cachorrinho, depois está ali um tempo, ele não dá, e a outra pessoa fica sempre na expectativa de que vai receber. Portanto, é um tipo de manipulação focada no que toca à parte da sensitividade, porque no fundo a pessoa passa a maior parte do tempo com fome. Daí a expressão fome ou inanição. É o mesmo que ter-se uma pessoa esfomeada e de vez em quando dá-se-lhe uma migalhinha de pão. Pronto, para a manter ali sob controle. Se ficares quietinha, se fizeres o que eu quero, assim de 10 em 10 anos recebes uma migalhinha de pão. E se te portares bem, de 20 em 20 é pão com um bocadinho de manteiga. Isto age através de uma coisa que se chama o reforço intermitente. Não é? Lá está, de vez em quando dá o carinho, depois cortam para criar a tal fome constante. Isto deixou o parceiro vulnerável, da expectativa, sob controlo, mas depois falamos disto, se calhar. Talvez, noutro programa, nunca se sabe. Bem, vistas estas formas de abuso narcisista, bem, surge a questão, porque é que o abuso narcisista é tão lesivo? Bem, é tão lesivo porque normalmente só se dá conta dele tarde demais. Apesar destas diferenças que vimos, em geral ele tende a ser deliberadamente lento, silencioso. Logo os efeitos manifestam-se tardiamente. Isto é um exemplo assim, eu não sei se as pessoas sabem em geral, mas um sapo, se for colocado em água a aquecer, ele não sai dali. Ele acaba por rebentar, porque ele tem um mecanismo de regulação relativamente à temperatura externa. Então o que é que ele vai fazer? À medida que a água vai aquecendo, ele vai tentando regular a temperatura, mas não o faz, mas não sai, ou seja, por mais que a água aqueça, ele não sai, vai sempre tentando regular. É claro que chega ali a uma altura, não dá para regular mais, ele rebenta. Então este é um bocadinho um mecanismo do abuso narcisista. Que exemplo, poça! Também há a tendência da vítima para não ver ou ignorar, depende da personalidade da pessoa, de traumas, não é? Não ver ou ignorar os sinais vermelhos.
Ou seja, na prática podem não conseguir ver ou acham que o comportamento narcisista jamais poderá vir a ser direcionado a si. Ele fazia aquilo aos outros, mas nunca pensei que fosse fazê-lo, que um dia eu fosse fazer a mim. Isto é uma frase muito comum em gabinetes clínicos. Quando as pessoas falam, quando finalmente percebem que foram sujeitas a estas vícios emocionais narcisistas. Sobre isto, muita atenção, certo? Num relacionamento, isto é um bocadinho um mantra, num relacionamento, todo o comportamento que certa pessoa dirige aos outros tem grande potencial de ser dirigido a nós também, à cara metade, aos filhos, etc. É importante lembrar isto. Aliás, muitas vezes o narcisista tem o cuidado de não fazer isso. Por exemplo, na fase de corte, quando está ali a tentar conquistar, marcar pontos, e mostra o verdadeiro rosto quando sente que a caçada está garantida. Isto é muito comum nestas pessoas que estão no espectro da falta de empatia. Depois do casamento, por exemplo, revelam-se. É esta dimensão, já antes utilizamos o adjetivo camaleónica, subrepetícia do narcisismo, deste traço pede muita divulgação, certo? Muitos dos males associados ao narcisismo têm a ver com isto. Há uma inoculação, não se mostram logo por terem uma ação muito estratégica. Portanto, e voltando a frisar, este conceito oficioso de abuso emocional tem o seu locus de designação na origem do abuso, o narcisismo, o narcisista, ou seja, aquela pessoa em que esse traço tóxico ou perturbação acarretam a um padrão estável e duradouro de falta de empatia, grandiosidade, arrogância, titularidade, aquelas coisas todas. Não, vou dizer mais, que é para isto ficar sempre presente: superficialidade, procura constante de atenção, nenhuma ou baixíssima tolerância à frustração, explosões de ira, desonestidade, controlo. Pronto, já chega. E porquê que estes artistas fazem isto às pessoas de quem supostamente gostam ou até amam? A questão aqui é se estes artistas realmente amam ou gostam sequer. Quer dizer, para estes bicharucos, as relações humanas são uma conveniência. O traço narcisista não gosta, não ama, trata as pessoas como objetos. Quer dizer, um ser humano tem o valor de uma caneta. Se tem tinta, usa-se. Acabando a tinta, larga-se ou deita-se fora. Dependendo da gravidade, nem para reciclar se manda. As relações são transações. Depois, deixa ver se... depois acresce que o narcisista normalmente não tem noção da sua condição, da sua disfunção. Contudo, ou seja, não sofre de um modo tão ostensivo ou tão imediato as consequências da sua condição. Não obstante, afeta os que estão à sua volta, lá está, devido a essa mesma condição. É como que a batata quente sobra para os outros. Isto acontece muito. Aquela pessoa que vai espalhando lixo, o lixo deixa esse rasto à sua passagem, mas parece que as consequências tardam a chegar. Assim, uma coisa um bocado... Isto é um bocadinho paradigmática, esta descrição. Provavelmente um dos maiores problemas, se não o maior, que se levanta relativamente à questão, já falámos disto, esta questão da proliferação do abuso narcisista, tem a ver com o número de narcisistas que atualmente devemos ter.
E isto é importante porque torna o abuso narcisista uma coisa bem mais presente do que aquilo que se calhar se diga. No fundo é como se o narcisismo fosse um vírus secreto, vamos entrar em teorias de conspiração, que foi introduzido no abastecimento público de água ou na alimentação processada. Deus nos livre, ok? O que se quer dizer é que está virtualmente em todo lado. Há sempre um narcisista, algures, até pode ser um de nós, atenção. Na família, no trabalho, entre conhecidos, o amigo do amigo, o conhecido do conhecido, aquela pessoa que se senta ao nosso lado no comboio e ouve a sua música sem apelo nem grave, alto, até põe o joelho em cima da tua perna, sem respeito pelo espaço público, ou não invoca nada, ou se é chamada a atenção invoca a minha cultura é assim, ou eu faço isto porque estou cansado, ou pior, tem uma ação, uma resposta violenta. Quer dizer, há sempre isto, não é? Olha, voltando aos vizinhos, aquele vizinho que se lembra de arredar os móveis às 2 da manhã. Enfim, continuando. Parece que há sempre estes fumos tóxicos que trazem sofrimento indireto, lá está. Lembram-se das formas de abuso narcisista, sobretudo por exposição, por sofrimento indireto, mas também direto. Claro que, apesar do conceito de abuso narcisista se referir ao abusador, está igualmente centrado na vítima. É só uma questão de palavreado técnico. E sobre isto podemos perguntar o quê? Se há um perfil típico de vítima. Em geral, sim. E até já fomos vendo isso em programas anteriores. Por exemplo, quando falámos no estilo de personalidade luminosa. É um programa bonito, podem passar por lá se quiserem. Parece que há pessoas predispostas a envolverem-se neste tipo de relações abusivas na medida em que as suas características, dadas à compaixão, à empatia, à agradabilidade, funcionam como peças de Lego que encaixam em quem tem as características opostas. Portanto, crueldade, falta de empatia, desagradabilidade, etc. Esta trágica atração, pode vir por um estilo de personalidade associado ao temperamento da pessoa, se nasceu assim, com predisposição a dar, mas também se pode originar de traumas, sempre os traumas de infância, adolescência, sobretudo infância. De facto, parece que quando passamos por situações difíceis de rejeição, de abuso, maus tratos, esta palavra é incrível, perpetrados, isso, pronto, a segunda foi, por um ou ambos os cuidadores, pais, Deus nos livre, podemos desenvolver uma espécie de complexo de Salvador, por exemplo. Queremos curar a nossa dor, procurando reabilitar o outro, que neste caso é o reflexo da figura do pai ou do cuidador que nos traumatizou. Ou simplesmente tentamos que uma pessoa difícil goste de nós, lá está, para tentar que esse cuidador, o pai, a mãe, não interessa, para tentar que esse cuidador que não nos amou, nos ame, vestido de outra pessoa. Lembrem-se disto, que isto é importante. De resto, sendo também uma situação familiar, quando o abuso narcisista se torna uma situação familiar, algo com a qual crescemos, acaba por nos trazer um sentido distorcido de segurança, ir procurando-a ao longo da nossa vida. O que é que isto quer dizer? Se a pessoa se habitua a ter abuso narcisista em criança, em adolescente, isto é a concepção do mundo que tem. É assim que vê a organização do mundo, caótico,
consciente ou inconscientemente, vai procurar encontrar essa organização noutras relações, porque isso lhe vai trazer o falso conforto de segurança, de familiaridade. Ao menos isto já conheço, esta realidade é melhor do que saltar rumo ao escuro, rumo ao desconhecido. O pensamento vai um bocadinho por aqui. Por exemplo, quando há pessoas que se sujeitam à violência doméstica, muitas vezes e o termo sujeitar aqui não foi muito bem aplicado, mas pronto, que passam por situação de violência doméstica. Quem está de fora muitas vezes critica, mas não sais, mas isto, ou mas aquilo. A verdade é que muitas vezes as pessoas ficam ali presas em algo que incrivelmente lhes traz uma segurança. Isto é um bocadinho distorcido, pode ser difícil de entender, mas é como se este mundo, por mais tóxico seja, ao menos é um mundo que eu conheço, não tenho que andar às apalpadelas no escuro. Portanto, neste particular, bem, o que nós aqui estamos a falar é de ligações traumáticas, o famoso trauma bonding, e de codependência, por aí fora. Mas vamos tentar ver isto noutros programas, se a atividade vulcânica e sísmica ensandecidas assim o permitirem. Hoje é a segunda vez que vamos aqui para estas baboseiras apocalípticas. Pronto, ligação traumática e codependência, podemos vir a falar disto. Por agora ficou a menção sem aprofundar a coisa, mas acho que já deu para entender. Ora, naturalmente, olhando para a vítima, teremos de olhar para os particulares do sofrimento psicológico e físico, seja direto ou indireto, a que é sujeita quando há exposição ou abuso narcisista. Quer dizer, há todo um conjunto de maus-tratos que são tipicamente perpetrados, pumba, foi à primeira, e que, que maus-tratos são esses? A falta de compaixão, de respeito, de reciprocidade, crueldade, exploração, mesmo parasitismo material e emocional, muitas vezes. A invalidação crónica, pode haver uma contínua crítica destrutiva para botar abaixo, para inferiorizar, a humilhação. Há uma indiferença gélida, isto costuma haver, lá está, que leva a tal fome emocional, uma indiferença gélida, sobretudo diante das vulnerabilidades da vítima. Traições, toda a sorte de manipulação psicológica. Portanto, na sequência da ação conjunta ou alternada e recorrente destes mimos todos, é quase certo que a vítima quer dizer que irão emergir uma série de consequências bem identificadas. Uma coisa que muitas vezes se verifica é a somatização ou o agravamento de problemas de saúde que já existiam ou já lá estavam. Isto pode parecer exagerado, mas um narcisista por perto pode ser uma garantia de moléstia grave ou até mesmo, sei lá, uma sentença, porque isto ao longo dos anos diz que não mata, mas mói, neste caso mói e acaba por matar. Isto é muito frequente em relações próximas. Mais estamos a ver, exatamente, isto era a somatização ou agravamento de problemas de saúde. Pode haver a generalização de um sentimento de impotência na vítima, desamparo, incapacidade consumida. A pessoa começa por sentir que nada do que faz na relação com o narcisista parece resultar, e de facto dificilmente irá resultar. E depois, quer dizer, esse sentimento de impotência alastra-se e contamina as outras dimensões da vida, gerando falta de esperança, tristeza, irritabilidade, medo, resignação, como se disse
há bocado, muitas vezes até depressão. A vítima, neste particular, é fustigada quase sempre por um sentimento de dúvida, de indecisão, é quase constante. Se tem que tomar uma decisão, aquilo é o fim do mundo, é o cabo dos trabalhos. E não estamos a falar de escolhas de monta, como emigrar, mudar de trabalho, de casa, a esse nível. A esse nível pode haver uma paralisia total. Estamos a falar, isto começa logo, esta indecisão começa logo em tomadas de decisão simples, escolhas diárias que podem parecer perfeitamente banais. A escolher um tipo de fruta na mercearia pode se tornar uma coisa impossível. A pessoa fica com um sentimento de dúvida e indecisão tão grande que tem muito medo de agir. Claro que, havendo muita dúvida, há um sentido crónico de hesitação, há uma hesitação crónica, um sentido crónico de adivinhação, não é? A pessoa está sempre na expectativa, pessimista, hesitante, espera o pior, e se eu tivesse feito isto, e se não tivesse feito aquilo, a pessoa acaba por ficar imobilizada, não se consegue mover em várias direções. Por exemplo, sair da relação, ficar na relação, falar da relação. A pessoa vai se preocupar em demasia, sobretudo perante a perspectiva de errar, ou diante daquilo que considera ter sido um erro, porque também há uma visão inflamada do que é o erro. Erros inócuos correspondem ao cataclismo que afundou a Atlântica. 3-0. Nem menos. Pronto, não se fala mais de cataclismos hoje. Para isso já basta os efeitos do abuso narcisista. Portanto, a vítima tem muito menos eficiência no cotidiano, na família, na escola, no trabalho, em todo o tipo de tomada de decisões na vida. A pessoa, quer dizer, como que deixa de confiar em si, no seu julgamento, sente-se desconfortável na sua própria pele, pode sentir-se inútil mesmo. Bem, isto associa-se a doses industriais de ansiedade. Neste caso, há uma ansiedade interna que se repercute em respostas exageradamente assustadiças, um nervosismo constante e acentuado, grandes alterações de humor devido à constante preocupação relativamente a tudo o que envolve a relação narcisista e não só. Afeta a alimentação, afeta o sono, transforma-se numa sensação global de preocupação, esta ansiedade que pode engolir a pessoa. Costuma também haver o particular da ansiedade de separação relativamente ao abusador narcisista, ou seja, uma ansiedade relativamente a um possível distanciamento do narcisista. Isto também é comum relativamente a um distanciamento afetivo, ou um distanciamento temporário. O que acontece é que normalmente depois desta ansiedade passar há uma sensação de bem-estar enorme, e isto gera uma grande confusão emocional na vítima, sentimentos muito contraditórios. A pessoa pode dizer a si própria que merece o narcisista também, isto também é comum, como uma certa forma de punição. Fica ali num emaranhado emocional. A pessoa tem normalmente muito medo do narcisista quando tem uma notícia que não considera boa, tem muito medo da reação que o narcisista vai ter. Por outro lado, quando há boas notícias, muitas vezes não partilha com o narcisista porque tem medo, tipo, olha, fiz aquele prato que tu gostas, está uma grande porcaria, ou não sei porque é que fizeste isso, coisas assim. E isto foi um exemplo assim muito por baixo em termos de gravidade. Isto assim, há uma ansiedade interna generalizada que se pode expressar de várias maneiras, mas também há uma ansiedade externa, salvo seja, isto é,
associada à percepção de que a vítima tem daquilo que os outros pensarão de si, por se manter numa relação destas. A pessoa muitas vezes tem vergonha, que os outros pensam que eu que sou uma fraca, que não sei desta relação, ou os outros pensam que eu que sou um frouxo, que me submeto a esta pessoa. Há esta... não tenho coragem de sair desta relação e os meus filhos sofrem. Há muitas vezes uma ansiedade focada na percepção de julgamento externo. Ora, esta ansiedade muitas vezes está por trás de uma necessidade ou de uma procura de isolamento social, um afastamento social que é comum também em vítimas de abuso narcisista. Bem, se sentem indesejadas, podem sentir-se odiadas, desprezadas, podem achar estranho quando alguém as trata bem, isto é muito comum, ou nem sequer conceber que isso possa acontecer. Então isolam-se. Estas pessoas sentem-se também frequentemente embaraçadas, envergonhadas, confusas, humilhadas nestas relações e, como resultado, afastam-se. Pronto, é o que já dissemos atrás, têm medo de ser julgadas, podem se tornar então ermitas. Muitas vezes, quando saem das relações, da relação narcisista, há ali um fechar, não é? Porque temos o isolamento durante a relação narcisista e muitas vezes depois da relação narcisista. Se não se vai tratar isto terapeuticamente, a pessoa fecha-se perante o mundo e pode se tornar um ermita, passa a ter medo de relações, passa a evitar relações, sobretudo íntimas, intimidade zero, vá de retro. Deixa grupos de amigos muitas vezes para evitar encontrar o abusador, porque muitas vezes as pessoas têm redes comuns de amigos e de conhecidos, enfim. A pessoa pode ficar excessivamente cautelosa, hipervigilância, qualquer barulhinho, aquilo é o fim do mundo, cai um copo e o som do copo é quase como uma explosão de uma granada. Pronto. Mas também pode acontecer o contrário. Em vez de haver esta cautela, esta hipervigilância, todos estes aspectos anteriores, a pessoa pode entrar numa fase de rebeldia, de raiva, de ira, de amargura, de cinismo, de promiscuidade. E quando falamos em promiscuidade, é no sentido da pessoa entrar em relações lesivas, certo? Ou de um modo lesivo, de um modo desbragado, incontinente. Pode haver ressentimento, ou muitas vezes pode levar ao consumo de substâncias, consumo de álcool. Portanto, isto é uma forma mais reativa de desistir para a vida, de reagir a este abuso narcisista. Tirando esta parte final, bem, esta parte final também, sim. No fundo, estas consequências todas, no fundo, se destrinçarmos esta rede de sinais de abuso, é isto que se quer dizer, sobretudo os sinais de fundo ansioso, mas todos em geral, o que nós vemos é que a vítima de abuso narcisista sofre fundamentalmente de perturbação de stress pós-traumático. E é extremamente importante reconhecer e esclarecer isto. Lidar com abuso narcisista recorrente pode levar a pessoa a desencadear a perturbação de stress pós-traumático. Uma coisa será sentir stress. Estamos a falar de uma sensação em que há opressão emocional devido a circunstâncias adversas, inesperadas, em resposta a termos estado perante situações, indivíduos, grupos difíceis. Uma coisa é isto acontecer de um modo passageiro. Pronto, há uma discussão na reunião de trabalho, a pessoa tem responde com estes sintomas, entre aspas, mencionados, mas aquilo passa. Mas quando associamos a expressão pós-traumático ao termo stress, tudo muda. Isto vai levar à noção de que a tal opressão emocional
isto atinge um nível totalmente diferente. Estamos a falar de um padrão consistente e generalizado destes efeitos nocivos na vida da pessoa. Estamos a falar de patologia. As reações e emoções tóxicas vão perdurar semanas, meses, anos, décadas, uma vida inteira. E, infelizmente, muitas vezes é uma vida inteira. Neste caso, quando falamos que uma pessoa está em perturbação de stress pós-traumático, estamos a falar de uma pessoa que tem uma sensação de choque, sente episódios de paralisia emocional, que pode ser generalizada, a tal hipervigilância, a tal desconfiança perante a vida, o medo, a ansiedade, uma raiva exacerbada que pode estar ali latente, passiva-agressiva, ou pode ser expressa, depressão, confusão, amargura, sensação de inutilidade, as reações evitantes, ou seja, tudo o que nós vimos atrás, reparem, tudo o que nós vimos atrás. A perturbação de stress pós-traumático pode implicar despoletares recorrentes ou repentinos de más memórias associadas às experiências. E isto acontece quando há abuso narcisista, e que leva a uma grande dificuldade em sair-se desta teia traumática. A pessoa vítima continua a revisitar os eventos mentalmente, recorrentemente, pontual, esporadicamente. Revive esses eventos através de memórias. Na medida em que foi tão forte, tão lesivo psicológico e muitas vezes fisicamente, que de vez em quando a pessoa lembra-se, e ao lembrar-se, como que revive a experiência emocionalmente, logo o corpo responde com estes sintomas. Há muita dificuldade no abuso narcisista, tal como na perturbação de stress pós-traumático, em fazer as pazes com o passado. E isto sucede sobretudo perante certos os chamados estímulos gatilho. Por exemplo, a pessoa pode estar numa conversa, já acabou com o narcisista há 1 ano ou 2, vamos assumir que era uma relação a 2, uma senhora que depois lá se divorciou do narcisista, entretanto até faz psicoterapia, está tudo a correr bem, ela está ali numa conversa social, alguém menciona algo com o tom de voz que ela associa ao seu ex-companheiro narcisista, e num ápice acontece, a mente dela volta atrás, volta àquelas circunstâncias difíceis, começa a suar, o coração bate, tem assim um acesso de cólera, quase tem vontade, por um lado, se esconder, por outro lado, dar um estalo àquela pessoa que a lembrou o narcisista. É como se estivesse a ver um filme, mas embrenhada no filme. Pronto, algo ativa ao stress, são os tais estímulos gatilhos. Portanto, tudo isto é partilhado entre a ansiedade faz parte, o abuso narcisista e a perturbação de stress pós-traumático estão muito associados, porque esta vem quase sempre como uma consequência daquele. Ou seja, é quase tudo o que vimos atrás, consequências ominosas, claro está, na pessoa, psicológica, fisiologicamente. Não é ao acaso, como já foi dito, que há quem considere que estar numa relação de abuso narcisista é como ser fumador passivo ou fumadora passiva. Então, como responder? O que fazer? Que estratégias há para sair de uma teia abusiva destas? Bem, isso é outra cartilha e será o tema do próximo programa, senão isto não acaba. E é bom que isto acabe, que é para não se envelhecer, senão a pessoa no início do programa tinha menos cabelos brancos do que quando chega ao fim. Pode ser. Assim, no próximo programa veríamos aquelas que poderão ser as melhores maneiras de lidar com o problema, a identificar, trabalhar o problema, portanto, prevenção e ação. O que é que parece?
Sinceramente, por mais déspota que possa parecer, não adianta o que vós achais, porque este vosso locutor já decidiu que vai ser assim mesmo, assim por hoje já está. Sintam-se à vontade para comentar, partilhar experiências, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever. Falou-vos Joel Machado, com gosto, claro. Um obrigado, malta. Até breve e bem-aja.